Mensagem do céu. Queridos, respondendo a muitos aí que estão preocupados com essa lei de armamento, muitas pessoas me escrevendo, algumas pessoas falando contra, outras falando a favor e querendo saber a nossa opinião. Queridos, a nossa opinião é o que está escrito, queridos, não é? As escrituras falam que nós temos armas de defesa e armas de ataque, e essas armas são a palavra de Hashem. Essas armas, elas tendem a ser estudadas, compreendidas, para que nós possamos lutar contra o adversário das nossas almas, contra o adversário das nossas vidas, que em nome de Yeshua, nosso Mashiach, você e eu possamos ter entendimento sobre todas essas questões, não é? Então, em nome de Yeshua, que nós possamos compreender o contexto em que essas leis são criadas. Queridos, eu li de tudo, eu li que o Brasil segue a Itália e Israel nas suas leis armamentistas, porém, a colocar armas na mão da população. O grande problema, queridos, é que o Brasil não é Israel e não é Itália, não é? Amados, a educação da Itália, a educação de Israel, não é a educação do nosso país. Tá bom, queridos? Eu não tenho um índice de violência contra a mulher, eu não tenho índice de violência familiar, como que nós temos no nosso país. Então, é muito importante que você tenha entendimento. Meu marido gosta de falar uma coisa tão bonitinha, não é? Que o laranja tem que ser comparada com laranja e banana tem de ser comparada com banana. Então, amados, eu não posso colocar a educação brasileira, porque eu estou com uma lei nacional. Dentro desta nação, eu tenho vários povos. Eu tenho povos hoje sem acesso à educação, eu tenho povos que vivem hoje sem energia elétrica, eu tenho tribos indígenas, eu tenho, queridos, se você for ao Nordeste, você vai ver que é uma cultura. Se você for ao Sul, você vai ver que tem outra cultura, não é? Se você for no Sudeste, você tem outra cultura. Se você for ao Centro-Oeste, você tem outra cultura. Não adianta você querer comparar o Brasil, como dizia, não é? A nossa falecida, não é? O Brasil não conhece o Brasil, não é? Amados do meu coração, é importante que você tenha entendimento que eu estou... quando nós tratamos de uma lei, e eu não quero falar de modo algum contra a decisão das autoridades desse país, entenda o que eu estou dizendo, mas nós temos de compreender as consequências, e nós temos de compreender que se o país toma uma decisão como esta, é porque esse país está sabendo de alguma coisa que a população não sabe e está tentando fazer o melhor também pelos que estão dentro desse país. Eu fui bem clara com vocês nessa última frase, eu tenho de repetir? Vão repetir, não é? O ratinho dizia isso. Amados, se o meu país, as autoridades do meu país tomam uma decisão como essa, é porque eles têm conhecimento de algo que a população desconhece e está colocando nas mãos da população uma condição de se defender. Tudo bem, queridos? Então vamos lá, queridos, vamos lá. As escrituras falam em Risgalos, que o Eterno traga entendimento a você, Risgalos 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro era chamado Morte, o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio de feras da terra. Essa questão de tratar da espada, queridos, vocês sabem que está tratando de uma arma. A palavra espada também pode ser traduzida por meio de uma guerra. E guerra, nós temos várias guerras, queridos. Nós temos uma guerra onde uma nação enfrenta outra nação,
ou nações se unem para enfrentar nações, mas nós temos também uma guerra que é chamada guerra civil. A mais documentada, pelo menos, é a americana, onde nós tivemos uma separação total dos Estados Unidos de uma parte norte para os sulistas contra o restante do país, não é? Então é importante que você compreenda que nós temos situações como o do Hotel Ruanda, que eu já indiquei para vocês 800 mil vezes. Não, queridos, estou exagerando, superfaturando a quantidade. Mas eu já indiquei a vocês diversas vezes que assistam Hotel Ruanda. Por quê, amados? Porque pessoas que eram irmãs, vizinhos, começaram a matar uns aos outros. Um espírito de confusão invadiu por meio de uma religiosidade, entre outros, e veio trazer uma devastação sobre a cidade, sobre a nação. Tá bom, queridos? Fui clara até aqui, não é? Então vamos entender, queridos, aonde é necessário pelas Escrituras que eu tenha armas. Eu sou uma pessoa de bem, e aonde eu sou... Eu já falei para vocês que um dos nomes que o Eterno me chamou amorosamente, não é? Foi de Neemias, aquele que é consolado por Hashem. Esse foi o nome que ele me deu há algum tempo atrás. Eu não entendia por que o Eterno me dava nome de homens, mas hoje eu entendo um pouquinho, não é? Um dos nomes que ele me deu foi justamente um título que ele me chamou, foi de Neemias, ou seja, aquele que é consolado por Hashem. E é claro que por causa disso, do modo que ele me chamava, eu estudei com afinco o livro de Neemias, queridos, não é? E vamos ler aqui Neemias 4, versículo 12 em diante. Por favor, queridos, anotem os textos, porque vocês precisam ser pautados no que está escrito. Neemias 4,12, ele está tratando com a população civil, queridos. Ele está tratando com a população civil. Ele não está tratando com soldados, ele está tratando com homens e mulheres de bem. Tudo bem, queridos? Vamos lá. Esse é o momento que o Eterno me falou hoje de manhã. Vocês estão nesta condição. Neemias 4, versículo 12. Vamos lá, queridos. E em diante. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares que moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, diga famílias, que o Eterno nos dê da sua graça por meio do Mashiach. Então eu pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas, com suas lanças, com os seus arcos. E inspecionei pessoalmente, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, não os temais. Não os temais. Queridos, que o Eterno ministre sobre o seu coração essa palavra que o Eterno me disse hoje pela manhã, usando a vida do meu esposo. Primeiro lugar, queridos, porque nós estamos por enfrentar, não os temais, queridos. Em nome de Yeshua HaMashiach, não os temais. Essa é a primeira arma que você precisa ter. Confiança em Hashem, confiança na Ruach HaKodesh, confiança no Mashiach Yeshua, confiança que o Eterno é poderoso para enviar uma legião de malachim para nos guardar. Em primeiro lugar, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Lembre-se, queridos, o Senhor é grande e temível. Queridos, em nome de Yeshua, essa é a primeira ordem que o Senhor me deu hoje de manhã. Hoje de manhã ele me deu isso como ordem. Em primeiro lugar, nós não devemos temer. Devemos lembrar do Senhor, grande e temível é o Senhor. Você quer temer alguém? Tema ao Eterno. Tema o Eterno. Yeshua falou com tanta clareza, não é verdade? Ele não somente pode te matar, como lançar sua alma no inferno, no Sheol. Então, queridos, primeiramente, não temais, não temais. Lembre-se do Senhor, grande e temível. E aí, sim, lutem por vossos irmãos, por vossos filhos, pelas vossas filhas,
pelas vossas esposas e pela vossa casa. Então, queridos, o Eterno hoje de manhã é impressionante, porque há histórias que são escritas dentro das Escrituras para a gente, mas essas histórias, elas não estão aí por causa de um motivo histórico. Elas estão aí porque o Eterno usa elas para falar com a gente hoje. Ele escondeu dentro desses textos orientações preciosas para nós. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos que já sabíamos, e o Eterno tinha frustrado os desígnios deles, voltamos nós ao nosso muro e cada um para a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra e outra metade empunhava as lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, e os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra mão segurava a sua arma. Então, queridos, há um momento onde nós vamos precisar estar armados. O Eterno hoje falou com muita clareza isso. Lamentavelmente, nós estamos entrando num período onde essa palavra se cumpre nas nossas vidas. Lamentavelmente. Porém, para que nós possamos estar armados, nós precisamos de alguns requisitos, queridos. Vamos lá, queridos. Houve um momento na história onde homens, sem nenhuma instrução, tiveram armas na mão e fizeram coisas erradas, coisas indevidas. E isso Yeshua mandou eles terem. Lucas 22, 35. A seguir, Yeshua perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou porventura alguma coisa para vocês? Nada, eles disseram. Então ele diz: porém agora cada um tem a bolsa consigo, e tome-a, e também tem o alforje. E quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Tá bom? Então, queridos, Yeshua estava preparando as pessoas. Queridos, que coisa preciosa escondida aqui. Yeshua falou: olha, houve um momento que eu mandei vocês sem nada. Não é verdade? Eu mandei vocês irem sem ter nenhuma reserva, sem vocês terem 2 sandálias, sem vocês terem uma troca de roupa, eu mandei vocês completamente desprovidos de segurança, mas agora não é esse tempo mais. E essa palavra é para mim e para você, queridos. Não é para as pessoas que não entenderam nada desse texto. O Eterno hoje de manhã colocou claramente: esse tempo é um tempo onde nós vamos ter de nos guardar em provisão, queridos. Queridos, eu posso fazer uma pergunta para você? Se hoje fosse instituída a marca, o que você faria? Você iria receber a marca porque você não tem provisão nenhuma com você? Ou você que tem uma provisão, mas está no banco? Como é que você vai ter acesso aos seus bens se você não for marcado? Porque o sistema vai mudar, vai migrar. Queridos, nós já vemos sinais. Eu e você já vemos sinais. Quer ver os sinais? Quando você vai no banco para sacar e você descobre que as notas que estão saindo no banco é tudo nota de 50 antiga. Tem alguma coisa errada, queridos. Por que nós não estamos tendo um novo papel moeda sendo emitido? Amados, eu estou procurando ser o mais clara possível com vocês na medida do que eu posso falar. O mais clara possível com vocês. Pelo amor do Todo-Poderoso, que o Eterno lhe dê sabedoria para entender o que eu estou dizendo. Como que pode eu ir num caixa eletrônico para sacar um recurso ou num caixa de um banco e essas notas que vêm para mim são todas notas antigas, queridos? É evidente que eu não estou tendo, não estão sendo feitas notas novas, queridos. Não estão sendo produzidas notas novas. E por que não estão sendo produzidas notas novas, queridos?
porque nós não vamos precisar delas. Elas vão deixar de valer. Mais do que isso eu não posso dizer, queridos. Além daqui não dá para eu ir. Eu estou sendo clara com vocês. Queridos, hoje o Eterno só faltou desenhar para mim o que está acontecendo. O resto ele fez. Meu marido quer falar. Shalom, Shavuotov. Eu gostaria de aproveitar aqui essa oportunidade para abrir um pouco mais de detalhes sobre o que a minha esposa colocou, sobre o valor das notas, do papel moeda como nós conhecemos, né? Existe uma nota aí que vale 10, vale 20, 50, 100, enfim. E por que elas valem isso? São todas iguais, são todas papéis, muda a cor, muda alguns desenhos. O valor que ela tem é o valor que foi atribuído a ela, é o valor que você e eu e muita gente, eu talvez numa escala um pouquinho menor hoje, porque à medida que a gente vai aprendendo o que significa, a gente fica atento às informações. Mas essa nota não tem valor, exceto aquele que você acredita que ela tem. Se todo mundo pegar uma nota de 10, olhar para ela, que é o mesmo papel da nota de 100, e se todo mundo atribuísse para ela o valor de 100, ela valeria 100. Outra coisa, quando ela foi emitida na sua origem, uma nota de 100, você talvez comprasse muitas coisas que você não compra hoje. Então ela já nem vale mais 100. Então preste atenção nisso, né? E ela vale o que o pessoal está disposto a acreditar o que ela vale. Se um comerciante acha que ela perdeu o seu valor um pouco menos, é natural que ele vai aumentar os seus produtos. É por isso que existe inflação. Então a gente tem que ficar atento a todos esses detalhes, tá certo? O que tem valor mesmo e nunca muda o seu valor é as Escrituras Sagradas. Mas quantos conseguem ter um entendimento e reconhecer isso hoje? Informações preciosas, informações que não só preservam a nossa vida, mas garante a nossa vida para a vida eterna. Shalom, Shavuotov. Então, queridos, Yeshua dá uma ordem agora, olha, essa ordem para mim e para você, viu, queridos? Essa ordem passou aí os séculos e chegou para mim e para você. Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a. Então, se você tem seu recurso, pegue na sua mão. Se você tem o alforje, você ande com ele. Ou seja, nós temos de andar com aquilo que nos equilibra, que é a palavra de Hashem, nos admoeste, nos dirige, nos ajuda a fazer o mesmo com as vidas que nós amamos. E aquele que não tem um armamento, então que venda o que tem para comprar alguma situação dessa. Pois ali, no caso de Yeshua, o que importava é que fosse colocado ele como se estivesse entre malfeitores. Eles encontraram 2 espadas e aí ele disse, basta, está ótimo, 2 espadas está de bom tamanho. O que ocorre na sequência, queridos, é justamente o caso de uma pessoa que não tem preparo algum para estar armado, e é o que vai acontecer em larga escala, não é? Porque hoje em dia, queridos, nós vemos aí o marido matar a esposa esganado, o namorado mata a namorada ou tenta agredir a namorada fisicamente, porque não tem uma arma, queridos. A pessoa não tem uma arma, não é? Nós vemos aí um pai tendo um filho que está numa situação de agressão e aonde o pai, no máximo, vai pegar o cabo da vassoura lá para se defender do filho, ou vice-versa. Um filho com um pai alcoólatra, um pai violento, esse homem, ele tem um posicionamento de uma maneira, todo mundo é valente quando tem arma, queridos. Indiana Jones já dizia isso, não é verdade? E aí nós vamos ver, eu vou ler para vocês, eu sei que vocês já sabem, Matitiago 26:4, falava ele ainda, e eis que chegou Yehudá, Judas entre os 12, com ele uma grande turba com espadas e porretes, vinha da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. O traidor que tinha
Dado esse sinal, aquele que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Yeshua, lhe disse, salve, mestre. Não é isso que está escrito, mas tudo bem. Yeshua, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos sobre Yeshua e os prenderam. E aí um dos que estava com Yeshua, estendendo a mão, Kefa, Pedro, não é? Sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, lhe cortou a orelha. Queridos, Kefa era aquele, tinha 12 para estar com a espada, né? O outro que estava com a espada era a pessoa certa para estar com a espada, porque ele não fez nada. Nós não sabemos quem era o outro que estava com a espada. Nem eu, nem você sabemos. Mas ele foi o correto. Kefa não tinha o menor preparo para estar com uma espada na mão, queridos. Kefa era uma pessoa extremamente emocional, era uma pessoa extremamente precipitada. É importante que você tenha entendimento. Uma pessoa que tem as suas emoções à flor da pele, uma pessoa que tenha um histórico de que já fez alguma coisa errada, inclusive com relação à sua própria vida. Eu estou me candidatando aqui a ser essa pessoa, queridos. Eu jamais ia poder estar com essa espada na mão. Mas a outra pessoa, como o Eterno disse, a outra pessoa que estava no grupo de Yeshua, que eu não sei quem era, essa pessoa estava qualificada para carregar aquela arma. Porque ele não fez nada com aquela arma. Não era o momento de usar aquela arma. Yeshua então vai e fala uma coisa bastante grave, versículo 52, então Yeshua disse, embainha a tua espada, pois todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Queridos, é importante ter entendimento do que ocorre aqui. Essas pessoas estavam armadas, mas elas não usaram as armas. Olha que situação, queridos. Que eles não foram atacados para usar arma. Quem levantou-se para atacar, queridos, eu não vou indicar o Tropa de Elite, porque hoje esse filme de maneira nenhuma eu poderia indicar. Como eu falei para vocês, eu não acredito que eu consegui assistir esse filme. Ou seja, à medida que nós vamos nos santificando, nós vamos vendo aquilo que o Eterno odeia. Queridos, o Eterno odeia a quantidade de palavrão que tem naquele filme. Porém, queridos, eu não posso deixar de lembrar de um soldado que sai, queridos, e põe em risco a vida de todo mundo porque ele estava armado. Entende, queridos? Queridos, essa situação das escrituras é que eu quero orientar você. É para ver o armamento, mas na mão de quem? Esse armamento não pode estar na mão de uma pessoa colérica. Esse armamento não pode estar na mão de uma pessoa precipitada, de uma pessoa emocionalmente desequilibrada. E aqui eu quero parar para contar uma situação de pessoas extremamente próximas a mim, e por questão de segurança evidente, eu não posso narrar claramente todas as coisas, mas 2 jovens pegaram uma arma, não me pergunte como, porque nem eu sei como é que eles tiveram aquela arma, e diz que quando eles estavam com aquela arma, um espírito tomou posse deles. Era como se eles tivessem que usar aquela arma, eles tinham que usar aquela arma. 2 jovens, queridos, 2 jovens, tinha 15, 16 anos de idade, entraram num ônibus, e quando entraram no ônibus tinha um rapaz que deveria ter tomado tiro, não sei, estava com uma bolsa de colostomia. E aí o que aconteceu? Eles queriam que alguém desse motivo para eles usarem aquela arma. E aí o que aconteceu? O rapaz abriu a camisa mostrando, olha, porque ele percebeu, deveria ter tomado tiro já, ele levantou a blusa mostrando, olha, eu estou ferido, não me olhem com ódio, né? Eles colocaram, queridos, essas pessoas falaram comigo pessoalmente, eles colocaram que pelo fato deles terem aquela arma, eles sentiram como se eles fossem poderosos. E aí, quando o rapaz olhou para eles, um dos 2 falou assim, e aí, maluco, o que você está me encarando? Que foi quando o rapaz levantou a camisa para mostrar, estava com medo, não é? E aí uma pessoa que possivelmente
deveria ser um pai de família, um homem muito forte, que estava dentro deste ônibus. Ele pegou e falou: por que vocês estão perseguindo o menino? Por que vocês estão fazendo isso com o menino? E um homem muito grande. E aí eles começaram uma discussão com esse homem, e esse homem começou a falar mais alto. Um dos dois, que é o que estava com arma, pegou a arma e disparou na pessoa, num homem que possivelmente era um trabalhador, queridos. Quando disparou dentro do ônibus, esse homem levantou para cima do outro, que não estava armado, e falando com o outro ficava pedindo para esse outro atirar na pessoa, dentro do ônibus, queridos. Pessoas que não tinham nenhum preparo para usar arma, emocionalmente desequilibrados, usuário de drogas e possuídos de um espírito maligno. E aí o que aconteceu? O ônibus parou, não era ponto nem nada, mas o ônibus parou, os dois saíram correndo e essa pessoa saiu correndo atrás dele, mesmo tendo sido baleado, talvez sem saber a gravidade dos ferimentos. E aí eles atiraram mais algumas vezes, até acabar as balas lá, e eles... esse outro passou a arma para o outro, que terminou de dar os tiros nessa pessoa. E, queridos, eu ouvindo esse relato, eu imaginei esse homem, um pai de família. A única coisa que esse homem quis é que eles parassem de encarar o rapaz. O mal que aconteceu na vida desses jovens, porque eles ficaram o resto da vida, nunca mais pegaram numa arma, mas ficaram desesperados pelo que aconteceu, por ter acontecido isso com eles. Mas eles colocaram para mim, era como se eu tivesse possuído, porque eu tinha uma arma na minha mão. Eu tinha o poder de fazer mal para alguém. Queridos, quantas pessoas não tementes ao Eterno, porque o Eterno mandou armar pessoas tementes ao nome dele, para o quê, queridos? Eu vou ler de novo. Se você não ouviu, eu vou ler novamente. Neemias 4:12, esse é o momento que nós estamos vivendo, tá bom? Versículo 13. Neemias 4:13. Então pus o povo por famílias, nos lugares abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, suas lanças, seus arcos. Versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai então por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas esposas e vossa casa. Queridos, ninguém aqui saiu atacando ninguém. Eles estavam armados para não ter que usar arma. Era isso, para isso que eles estavam armados. Porque havia uma ameaça iminente de que iam fazer mal para quem? Para os irmãos, para os filhos, para as filhas e para as esposas, queridos. Pelo amor do Todo-Poderoso. Se você não entende que aqui ninguém está atacando, aqui estão se defendendo, eu não sei como apresentar para vocês o momento que nós estamos vivendo. Adianta ter uma arma se a pessoa não tem preparo? Vai entrar em maldição. Como Yeshua falou. Kefa, quem com ferro ferir, com ferro vai ser ferido. Você atacar alguém, escuta o que eu estou dizendo, eu vou repetir novamente. Você atacar alguém que não te atacou, você vai morrer daquela maneira que você fez o outro passar. Haverá o dia, meu querido e minha querida, que lamentavelmente, nós vemos isso, Jeremias 15:2. Quando te perguntarem para onde iremos, assim diz o Senhor, que para a morte, que para a espada, que para a fome, para o cativeiro. Nós sabemos que isso está em Risgalos 13:10. Se alguém leva para o cativeiro deve ir. Se alguém matar a espada, é necessário que ele seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É importante que você entenda, meu querido e minha querida, o que está para acontecer.
Joel 3,9 fala claramente disso. Proclamai as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes. Cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjem espada das vossas relhas, e do arado façam lança. Das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte. Lamentável. Lamentável isso, queridos. Nós estamos num tempo onde a ordem do Eterno vai ser invertida. Porque em Yeshayahu, você estudou comigo, nós tratamos sobre isso, 2:4, ele julgará entre os povos, corrigirá as nações e converterão suas espadas em relhas, os arados em lanças, de arados e as suas lanças em podadeiras, e uma nação não levantará espada contra a nação e não vão aprender mais a guerra. Miqueias 4:3 fala disso, de Yeshua, julgará entre muitos povos, corrigirá as nações poderosas e longínquas, e eles vão converter suas espadas em relhas, os arados, as suas lanças em podadeiras, e uma nação não se levantará mais contra a outra para aprender a guerra. 2 testemunhas. Mas hoje, queridos, nós estamos em Joel 3:9. Proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjem de espadas as vossas relhas, de arado as lanças, das vossas podadeiras diga ao fraco, eu sou forte. É lamentável, nós estamos numa ordem inversa hoje. Onde o metal que era para estar sendo forjado, elementos para a gente trabalhar no campo, nós estamos tendo de forjar arma de fogo, queridos. Então, queridos, isso daí está vindo porque não tem como o Estado proteger a população. Não tem como o Estado proteger a população. Mas ai daquele, queridos, que usar isso para atacar e não para se defender. Meu marido quer falar mais uma coisa. Queria compartilhar com vocês aí para que vocês possam saber tudo nessa terra, do físico aqui, da forma que nós vemos, até o inanimado, ele tem interferência no espiritual. As máquinas que a gente olha para elas têm sobre ela o controle de um espírito que não provém de Hashem. Vocês precisam entender isso. Entre elas, a arma de fogo. Se a pessoa que está com isso na mão não está revestida da presença da Ruach HaKodesh com sabedoria e entendimento para poder saber manusear isso aí, essa pessoa pode receber sobre ela o espírito de guerra e de violência que foi depositado sobre esse equipamento. Você precisa ter esse entendimento. Eu já tive muitas experiências na minha vida, onde eu passei muito nervoso, eu apanhei de grupo de pessoas, vários. E se eu tivesse uma arma de fogo, eu teria me defendido e feito alguma porcaria. Eu me aborreci na época, apanhei, me machucaram, mas eu não fiquei com nenhum crime sobre a minha responsabilidade. Tem que tomar muito cuidado com isso, muita sabedoria. Aqui o nosso papel é, primeiro, procurar compreender as Escrituras. Segundo, ter a nossa própria vida pautada por estas instruções. Terceiro, esperar, orar, desejar que você faça o mesmo. Esse é o nosso papel. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Então, queridos, o armamento é para todos, não é o que está escrito. Não é o que está escrito, não é? O Eterno espera, olha, vou ler de novo, Joel 3:9 em diante. Proclamai isso entre as nações, apregoai uma guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem, suba todos os homens,
adestrados, homens que estão treinados para isso. Tá bom, queridos? Lamentavelmente, eu acredito que eu compartilhei essa história para vocês, é uma história real. Eu conheço muito bem as pessoas envolvidas e, lamentavelmente, nós vamos ver pessoas completamente inaptas. Queridos, imagina hoje uma batida de trânsito, queridos. Imagina hoje, queridos, a gente vê situação de trânsito, a pessoa pegar o extintor de incêndio para dar na cabeça da outra pessoa, pegar a chave de roda. Queridos, imagina uma pessoa dessa armada, queridos. Eu lamento que nós passemos por uma situação como essa. Eu lamento que nós possamos ter entendimento de todas essas questões, que nós possamos compreender os critérios daqueles que estão entre nós. Queridos, nós temos muitas pessoas que trabalham com defesa, com segurança, com segurança pública. Essas pessoas, elas têm armas, mas elas estão qualificadas. Elas estão qualificadas para usarem armas. Então é importante que você tenha entendimento e que possa, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, quando apoiar alguma coisa, saber o que você apoia. Com muita sabedoria e discernimento. Eu acredito que homens serão treinados para poder cuidar do grupo de pessoas, queridos. Eu acredito de todo o coração. Então, que possa o Eterno nos ajudar, que nós possamos apoiar o que é para ser apoiado e nós possamos rejeitar o que é para ser rejeitado. Eu não acredito que um jovem de 18 anos que usa drogas deveria ter um armamento nas suas mãos. De modo nenhum. E se elevar a maioridade criminal, no caso do que querem fazer, ter maior abrangência, englobando jovens de 16 anos, nós vamos ter uma maioridade aos 16 anos, nós vamos ter jovens dirigindo também aos 16 anos. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Pai, nós estamos em um tempo tão complexo e eu peço a Ti, em nome de Yeshua, que nos ajude a fazermos aquilo que procede do Teu coração em um tempo muito difícil para nossas vidas. Nos ajude, Pai, a termos discernimento para que nós não venhamos a pecar, tropeçar. Não é porque é legal que nós vamos adaptar aquilo para nossas vidas. O aborto é legal, entre outras leis que são legais, e para nós não tem função nenhuma. Não é, Pai? Daqui a pouco vão autorizar a eutanásia, vai se tornar legal, e nem por isso, Pai. Nós temos que nos adaptar às leis, mas nos ajude a termos discernimento daquilo que o Senhor deseja sobre nós em um tempo bem complexo. Nos guarda, Pai, do sol de dia, à noite da lua. Não permita que nós sejamos molestados, nem destruídos. Nós dependemos completamente do Senhor. Guarda nossos filhos, nossos netos, Pai, nossos familiares, nossos esposos, as esposas, querido Pai, nossos irmãos e amigos queridos, preciosos. Nos ajude a não irmos à frente, nos ajude a não retrocedermos. É o que eu te suplico. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.